Olá pessoal, aqui é o Márcio Batista do Instituto Congix e nós vamos falar um pouquinho mais sobre o planejamento de manutenção. Essa série de vídeos nós estamos fazendo para mostrar um pouquinho mais como que é o funcionamento da planilha de controle de manutenção. Nós decidimos fazer uma série de vídeos onde nós podemos estar especificando melhor como está monitorando cada uma dessas planilhas. A planilha é composta de várias abas e nesse vídeo nós vamos focar mais na aba de planejamento de manutenção. O planejamento de manutenção é essa nossa tela, onde nós temos aqui em cima o planejamento de manutenção. Nesse vídeo nós temos o objetivo de mostrar passo a passo de como é feito esse planejamento de manutenção. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o que é planejamento e algumas outras coisas. O objetivo é fazer com que a pessoa que está utilizando essa planilha possa utilizar da melhor forma possível. Se a pessoa que estiver usando não souber usar alguns dos recursos, é possível que essa não vá funcionar bem ou não vai funcionar de acordo com o que pode manutenção. Então, esse vídeo foi feito justamente para aquelas pessoas que querem aprofundar um pouquinho mais no planejamento de manutenção, visto esse que é um assunto muito importante para que nós possamos deixar a manutenção preventiva em dia. Essa tela aqui é a tela que aparece lá na planilha de manutenção, controle de manutenção. Quando você clica no planejamento de manutenção, ele vai aparecer essa tela aqui. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho mais como que é feito isso aqui. Mas, em princípio, eu gostaria de destacar aqui o setor, né, onde é colocado o setor onde vai funcionar cada equipamento. Aqui o setor, né, qual é o tipo de máquina, o nome do setor. Então, por exemplo, o setor A é o setor produção, o setor B é o setor laboratório e por aí vai. Então, aqui você vai começar a colocar. Então, a ideia é o seguinte, quando você clica em cima do setor A, ele vai vir para essa tela aqui de baixo aqui, ó. Essa tela aqui de baixo, por exemplo, no setor A, eu coloquei produção. Vamos ver que nós colocamos produção aqui. Então, o setor A vai ser linkado à produção. E então, aqui embaixo nós temos o setor A. Esse setor A, que é a produção, né? Aqui poderia colocar a seção, vai ter vários equipamentos. Nós já colocamos no primeiro vídeo, nós já ensinamos como está fazendo o código e como que nós inserimos esses nomes de equipamentos aqui. Então, essa aqui é um momento que nós vamos estar colocando, e aqui é onde vai colocar o código, o nome do equipamento, o modelo, e aqui vai ver o histórico de manutenção, que nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente. Então, esse é o primeiro momento que nós estamos falando sobre esse vídeo. O que nós vamos falar sobre esse vídeo, então? Primeiro, nós vamos falar o que é planejamento, por que elaborar um planejamento, os fatores que influenciam o planejamento de manutenção, o que é o histórico de manutenção, quais as vantagens de manter o histórico de manutenção em dia, como executar o planejamento, quais as metas possíveis de um planejamento de manutenção. Então vamos lá. Planejamento de manutenção. O que é um planejamento então? Primeiro vamos saber o que é a palavra planejamento. É o ato ou efeito de planejar, criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo. Ou seja, nós temos que ter um plano primeiro, nós temos que ter um plano e nós temos que ter um objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Planejar a manutenção. Para quê? Para que nós possamos elaborar um plano de manutenção onde, ao final, nós teremos uma manutenção preventiva em dia. Ou seja, nós estaremos fazendo uma manutenção prevenindo que ela venha ter paradas indesejadas. Na manutenção, planejar significa que precisamos prever bem as paradas. Ou seja, nós temos que prever o momento certo. Não adianta nada ter um equipamento e parar justamente no momento que a produção estiver funcionando. Então eu tenho que prever bem as paradas para preventivas, para que não tenha grande custo ou perda para a produção. Então, o objetivo do planejamento de manutenção é justamente isso. Nós vamos planejar o momento correto de uma máquina ser parada e ser dada a manutenção devida. Nós não queremos que algum tipo de equipamento na empresa funcione e ele pare em momentos indecisivos. Então, isso que é o planejamento de manutenção. E por que elaborar um planejamento? Primeiro, antever paradas indesejadas. Ou seja, eu não quero que essa máquina tenha paradas indesejadas em momentos que ela estiver produzindo. Programar o momento das preventivas. A manutenção preventiva é justamente o momento em que eu vou parar o equipamento para fazer uma lubrificação, regulagem, troca de algumas peças de desgaste, ou seja, no momento em que ela puder parar e no momento
em que a preventiva pode ser feita de uma maneira melhor. Ter o controle dos itens críticos da manutenção. Muitas vezes a máquina ela tem itens críticos, ou seja, itens que precisa realmente estar dando a manutenção. Se algum item crítico não for verificado, o equipamento pode sim parar no momento que ele estiver mais precisando de funcionar. 4. Definir as prioridades do setor de manutenção. Muitas vezes o setor de manutenção ele é sobrecarregado com diversas tarefas. Além da manutenção preventiva, ele também é responsável pela manutenção corretiva e várias outras coisas de regulagens, setup e por aí vai. Então, nós temos que definir a prioridade. É pelo planejamento de manutenção que nós vamos definir essas prioridades. Organizar a utilização da mão de obra disponível. Essa organização de mão de obra disponível é a mão de obra disponível que eu tenho na manutenção. Não quer dizer que eu tenho uma manutenção, uma mão de obra da produção, ela não é voltada para manutenção. Por quê? Porque uma mão de obra de manutenção ela tem que ser mais especializada, ela tem que saber, a pessoa que mexer com a manutenção, ela tem que ter uma instrução melhor, ela tem que ser possivelmente um técnico, né, que poder fazer manutenção na máquina sem correr risco nem para a máquina, nem para a pessoa que estiver executando a manutenção. Quais são os fatores que influenciam o planejamento da manutenção? Então, vamos ver. A quantidade de máquinas. A quantidade de máquinas é um fator que influencia a manutenção. Por quê? Porque se eu tiver poucas máquinas, eu consigo fazer em um determinado tempo. Se eu tiver muitas máquinas, é outra quantidade de tempo. Então, a quantidade de máquinas que o setor tem ou que a empresa tem vai influenciar no meu planejamento. A mão de obra de manutenção. Essa mão de obra é importante por quê? Porque eu vou estar tendo que considerar qual o tempo que eu tenho, qual a disponibilidade que eu tenho para me estar executando a manutenção bem feita no equipamento. As máquinas críticas da produção. Então eu tenho que já começar a selecionar, verificar quais são as máquinas críticas. Talvez tenha alguma máquina que você tem apenas uma máquina e se ela parar, para toda a produção. Então, esse é um equipamento crítico. Se toda a sua produção tiver apenas uma máquina para cada tarefa, ou seja, a produção toda é crítica. Então, aí que tem que ter um maior planejamento ainda. O tempo disponível. Muitas vezes, o tempo tem que ser feito, tem que ser elaborado no momento certo. Você tem que pensar no tempo de forma bem criteriosa. Por quê? Porque, por exemplo, se a manutenção ela for feita num setor onde o tempo todo tem pessoas trabalhando em equipamentos, esse tempo, então, ele fica bem curtinho. Então, talvez eu tenha que trabalhar com tempos diferentes da produção. Por exemplo, uma hora que o equipamento já é parado. Eu tenho que verificar, por exemplo, se tem algum momento, por exemplo, horário de almoço. Horário de almoço tem gente trabalhando, de repente eu desloco o horário da manutenção, de almoço da manutenção, para que possa fazer a manutenção preventiva dentro do horário de almoço, onde a máquina estiver parada. Ou então antes ou depois do expediente. Então, muitas vezes a manutenção ela precisa trabalhar em tempos diferentes da produção, para que o equipamento não pare de funcionar. E também outra coisa importante que influencia no planejamento são as peças sobressalentes disponíveis. Não adianta nada eu parar um equipamento para me dar uma manutenção preventiva, por exemplo, onde a manutenção preventiva está prevendo uma troca de uma correia, sendo que a correia não está, eu não tenho a correia. Então, antes de estar programando a manutenção, eu preciso verificar quais são as peças sobressalentes que eu tenho disponível. Se for necessário, eu tenho que ter sim essas peças disponíveis. O que é histórico de manutenção? Histórico é a narrativa, o relato que segue uma ordem cronológica, o histórico de um processo. É o que ocorreu com o equipamento nos últimos tempos. Então, quando nós falamos de histórico de manutenção, nós estamos falando de o que aconteceu com o equipamento, desde que o equipamento começou a funcionar. Então, por exemplo, se eu tenho um equipamento da empresa que já existe há muito tempo, eu tenho que ter um histórico desse equipamento. E muitas vezes as empresas não têm esse histórico. Isso já é um erro. Por quê? Porque eu não tenho parâmetros para me saber o que aconteceu com aquele equipamento e o que pode estar acontecendo futuramente. O histórico ele pode ser um relato breve com data, algo que tenha ocorrido do equipamento e o que foi feito para reparar o dano. Por exemplo, um equipamento, um compressor. Eu tenho um compressor que num determinado dia ele quebrou a polia. Vamos dizer assim que ocorreu um acidente ali e quebrou a polia. Então eu tenho que dar um breve falar a data que foi, que aconteceu,
o que quebrou e o que foi feito. Ó, foi trocado trocada a polia e foi feito o reparo. Pode ser o mais breve possível. Pelo menos um ano depois ou qualquer tempo depois, eu vou saber o que aconteceu naquele dia e posso prever alguma coisa para não correr novamente. E quais são as vantagens de manter o histórico de manutenção em dia? Primeiro, eu tenho uma visão geral da vida útil da máquina. O importante é, desde que eu compre a máquina, vamos dizer que chegou o equipamento hoje. Então eu vou cadastrar essa máquina no meu controle de manutenção e já colocar o histórico. Ó, ela foi comprada no dia tal, início de funcionamento. Tá? Então toda vez que ocorrer alguma coisa por aquele equipamento, eu vou estar colocando um histórico de manutenção. 2. Ficar mais fácil compreender os defeitos. Porque à medida que eu tenho um monitoramento dos defeitos que ocorrem com o equipamento, eu posso estar prevendo e eu posso estar resolvendo definitivamente para que aquele defeito não ocorra novamente. Isso que é o objetivo. Podemos prever paradas futuras. Por quê? Pelo histórico, eu sei que de 3 meses eu tenho que fazer uma manutenção. Então, eu posso prever paradas futuras. Maior qualidade na manutenção. A manutenção é um setor que muitas vezes ele é deixado um pouco de lado na empresa. Por quê? Porque ele é um setor que, se não tiver um planejamento, se não tiver uma organização, ele deixa a desejar. Então, a partir do momento que você tem um controle de manutenção, você quer buscar maior qualidade para os serviços de manutenção. Então, você manter um histórico de manutenção, você está trazendo qualidade para o setor e qualidade para a empresa. Você mantendo um estoque de manutenção também em dia, qualquer pessoa pode saber a rotina da máquina. Por exemplo, de repente uma pessoa que trabalha na máquina, ela colocou algum tipo de que ocorreu ali em um determinado tempo. Qualquer pessoa que chegar depois e verificar esse controle de manutenção e verificar o histórico, pode saber o que aconteceu naquela máquina. Então fica mais fácil visualizar todo a vida útil do equipamento. Então, como que executa um planejamento? Primeiro, eu tenho que reservar um tempo para elaboração. Não adianta eu querer já partir logo para o planejamento. Eu tenho que estar reservando tempo para quê? Para mim programar bem, verificar o que tem para ser feito, o que é, como que eu vou fazer esse planejamento. Na nossa planilha de controle de manutenção, ele já tem um local certo para fazer esse planejamento de manutenção. Nós vamos estar mostrando mais para frente como que ele fica no final. Conversar com os setores sobre as paradas. Por exemplo, para mim fazer um planejamento, eu preciso de conversar. Eu não posso falar que eu quero parar um equipamento um determinado dia sem saber das pessoas que trabalham ali, dos supervisores, dos engenheiros, qual é o momento que eu posso estar parando aquele equipamento. Então, para mim elaborar um planejamento, eu tenho sim que conversar com os setores. Dedicar um tempo todos os dias para a preventiva. Ou seja, se eu faço um planejamento de manutenção, eu sei que eu vou precisar reservar um tempo todos os dias para a preventiva. A menos que a empresa não tenha tanta máquina que eu não precise de todos os dias. Mas geralmente a preventiva tem que ser alguma coisa de rotina. Monitorar as metas planejadas. No planejamento, nós temos algumas metas de manutenção. Então, eu posso monitorar, pelo planejamento, eu tenho como monitorar essas metas. Uma coisa também importante, né, para executar o planejamento, eu tenho que ter apoio da direção para a elaboração da execução. Por quê? Para você estar monitorando, para você estar fazendo uma boa manutenção, muitas vezes você vai precisar de peças sobressalentes, ou seja, vai influenciar custo, compra antecipado de algum tipo de peça. E a direção da empresa ela tem que estar também sabendo que a parada indesejada vai ter custo adicional para a empresa. Então, a direção da empresa ela tem que colaborar e tem que estar disposta a colaborar com o planejamento de manutenção. No planejamento de manutenção, é necessário, além de se planejar, é necessário da equipe de manutenção. Essas metas possíveis são metas para a própria equipe de manutenção, para o próprio pessoal do setor de manutenção. Por quê? Porque o planejamento é algo que você vai fazer que vai influenciar em toda a empresa. Todos os setores vão ganhar com isso. Então, mas para que os setores ganhem com esse planejamento de manutenção, nós vamos precisar de algumas coisas para a pessoa do setor de manutenção. Pode ser uma pessoa, duas, três, qual a quantidade que for. Então é o seguinte, para a pessoa que está responsável pela manutenção, ele vai precisar de organização. A pessoa tem que ser uma pessoa organizada, ela tem que saber separar o tempo na hora certa, ela tem que saber buscar fazer as coisas em tempos corretos.
ele tem que ter dedicação. Por quê? Porque a pessoa tem que ter uma organização e ela tem que dedicar um tempo para estar fazendo esse planejamento, para ter execução, para verificar. Então, vai precisar sim de ter uma dedicação. A responsabilidade, ele tem que ter uma responsabilidade para estar sabendo o que pode ser feito ou não nos equipamentos, né? Ele tem que ter um comprometimento de estar buscando e de estar cumprindo realmente aquilo que ele executou. Não adianta nada eu planejar bonitinho, colocar no papel, mas eu não tiver um comprometimento. Eu tenho sim que estar sabendo todo o comprometimento possível para que possa estar, executando esse planejamento de manutenção. Tem que ter seriedade, né? A pessoa tem que ser séria, não pode sim só brincar, tem que ser uma pessoa que realmente está disposta a realmente planejar, elaborar e executar a manutenção e a preventiva. Tem que ter qualidade. Não adianta nada eu querer fazer uma manutenção preventiva, programar, se eu não tenho qualidade no meu serviço. Então, o setor de manutenção tem sim que ter pessoas capacitadas, pessoas que realmente tenham qualidade em seu serviço. Tem que ter comprometimento com o custo. Eu não posso também esquecer de que a preventiva, um dos objetivos da manutenção preventiva é reduzir o custo operacional. Então, eu tenho que saber que o custo na manutenção é muito importante, porque isso que vai fazer com que o equipamento, a empresa, sobreviva ao longo dos anos. E colaboração. Eu tenho que colaborar com as pessoas e eu preciso também da colaboração das pessoas. Então, isso também é uma meta possível no planejamento de manutenção. Um exemplo de onde nós podemos ter uma visão geral de como que funciona o cronograma de periodicidade de manutenção. Após você planejar a manutenção, você está verificando como que vai fazer o controle de manutenção. A programação da manutenção tem o objetivo de trazer justamente isso. Você programa a manutenção para que vá fazer dessa forma aqui. Então, pessoal, aqui é um exemplo de planejamento de manutenção, tá ok? Nós estamos aqui verificando, por exemplo, isso aqui é uma empresa, como exemplo, uma produção, uma empresa que tem a produção, setor A chama produção, setor B laboratório, o C, o envase, o D, almoxerifado, o E, serigrafia e o F, expedição. Então, o planejamento de manutenção, ele fica desse formato aqui, na minha planilha. Então, eu volto aqui, a minha planilha de controle de manutenção está aqui, eu consigo verificar aqui, então, os setores, né? Então, no setor A, eu tenho o planejamento de manutenção, que eu venho para aqui, o planejamento de manutenção, tem os meus setores, cada setor está aqui já. Se tiver mais setor, essa planilha nossa, ela cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6 setores. Né? Essa planilha ela foi elaborada para 6 setores. É possível colocar mais setores? Muitas pessoas me ligaram, mandaram algum tipo de mensagem perguntando isso. Sim, ela consegue, mas a gente tem que ter um domínio um pouquinho sobre Excel, né? Eu sugiro quem precisar de colocar mais setores, eu posso colocar, por exemplo, aqui no setor A, eu posso colocar produção, produção e vamos dizer que tem um rejeito, um setor que chama rejeito, tá? Para ir simplificando um pouquinho mais. Eu posso colocar tanto o pessoal da produção quanto esse setor de rejeito, eu posso colocar as máquinas todas aqui. Por exemplo, laboratório de biologia e de qualidade, tá? Quer dizer, são 2 laboratórios diferentes, mas eu posso colocar todas as máquinas aqui. Envase, eu posso colocar envase 1, 2 e 3, tá? Almoxerifado, eu posso colocar principal e secundário. Por quê, gente? Eu tô tentando agrupar para facilitar, para não ter muita quantidade aqui. Porque quanto mais setores você tiver, mais você teria que colocar, inserir linhas, e tá modificando a planilha. Então, eu sugiro que, em princípio, vocês façam isso, que vai dar certo, porque vocês vão colocar todas as máquinas. O objetivo não é fazer a quantidade de setores. O objetivo é você fazer um planejamento de manutenção, tá? Então, por exemplo, no setor no produção, eu vou lá e já tenho algumas máquinas aqui cadastradas aqui, ó, e tem um estoque de manutenção. Esse é
o histórico de manutenção, a história de manutenção do setor A fica aqui, ó, por exemplo, a batedeira, essa batedeira, ela tem o modelo BAT e o início do funcionamento foi 10/1. Então, toda vez que ocorrer algum tipo de coisa com esse equipamento, eu vou colocando aqui, ó, eu vou colocando aqui no histórico de manutenção. Então, por exemplo, não vou colocar tudo que aconteceu todo dia, por exemplo, hoje ligou a máquina, amanhã ligou a máquina, amanhã, não, é só o que ocorreu realmente de diferente no equipamento, tá ok? Então é isso aí. Nós vamos estar mostrando para vocês justamente esse tipo de planejamento de manutenção. Então, gente, por isso que eu coloquei aqui, ó, precisa de colaboração, precisa de custo, tem que verificar o custo, qualidade. Então, esse vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham aproveitando essa série de vídeos e nós nos vemos até um próximo vídeo, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.